Olá, sejam bem-vindos ao debate sobre padrastos e madrastas, reflexões psicojurídicas de famílias recompostas. Então, hoje nós temos uma conversa de um psicólogo com uma pessoa da área do direito, com a minha querida Rita Bonelli, professora conhecida de muitos estudantes, professora de pós-graduação, que é advogada, jornalista também, com doutorado em família na sociedade contemporânea, mestre em direito e economia, então uma larguíssima experiência. Estamos aqui nos preparando e resolvendo alguns problemas técnicos, mas já já tudo está resolvido. Vamos só aguardar ela comparecer, fazer o convite. Ritinha não é do mundo do Instagram, então estamos aí organizando algumas questões técnicas. Vamos ver se ela consegue acessar. Algumas pessoas têm tido problema, eu não sei se ela tem tido o mesmo problema que eu, às vezes eu entro, quando estou sendo convidado para participar da live de alguém, o meu Instagram ele não está permitindo. É um problema técnico do Instagram, não é do celular. Eu já, inclusive, entrei em contato com o celular, é mais do que novo, foi comprado para organizar todas essas questões e é um problema técnico do Instagram. Então, só quando o Instagram decidir aí algumas atualizações ter ocorrido no Instagram, Ritinha acabou de conseguir entrar. Então, vamos ver se ela consegue fazer a solicitação. Opa, agora sim, vamos lá. Vamos ver se ela consegue entrar no nosso bate-papo. O convite dela já foi aceito. E vamos ver o que acontece. São alguns problemas técnicos do Instagram. Vamos ver se isso se resolve. Se não se resolver, a gente vai ficar organizando até a gente conseguir. Estamos aqui, está indicando que estamos aguardando a Rita Bonelli. Não sei o que aqui está acontecendo com esse Instagram hoje. Não pôde participar. Vamos ver. Opa, acho que agora vai. A Agora, câmera tá virada para mim. a câmera só está ao contrário. Virada Aê, pro outro lado. conseguimos, que maravilha. Boa noite a todos e a todas. Olá, grande Vinícius, meu coleguinha. Muito obrigada pelo convite. Um prazer, inclusive estava aqui explicando de que esse convite, na verdade, foi um projeto, né, que eu pensei recentemente de estar convidando alguns dos nossos colegas do doutorado e, obviamente, que eu tinha que começar com a minha querida Rita Bonelli, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, tanto pelo contexto intelectual quanto afetivo, é uma pessoa super querida. Então, inclusive, apresentando aqui um pouco, né, Rita tem doutorado em Família na Sociedade Contemporânea, foi minha colega de doutorado, mestra em Direito Econômico, é professora de cursos de Direito, também tem uma formação inicial em jornalismo, então é uma pessoa com uma vasta experiência, principalmente no direito civil, não é isso, minha querida? Exatamente, direito civil, família e sucessões, essa Ótimo, ênfase, e na área de bioética também. Mas o pronto, guarda-chuva contempla sempre família e sucessão. E aí pronto. nós nos conhecemos no doutorado de família na sociedade contemporânea, porque nós não podemos ficar com a armadura jurídica, né, do direito.
Então, eu tinha várias dúvidas, como tenho até hoje, mas tinha várias dúvidas na minha atuação como professora, e compartilhava com os alunos, que os alunos compartilhavam comigo. E daí eu falei, eu tenho que investigar essas dúvidas, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. E a interdisciplinaridade nos fornece essa janela, né? É um Isso, respiro que amplia os nossos horizontes. Então, por isso que isso. eu busquei fazer o doutorado interdisciplinar em família, na sociedade contemporânea, e aí tive a sorte de, já conhecia você, porque fui colega do meu marido no mestrado, e Isso. tive a sorte de te encontrar no doutorado. Foram aulas excelentes, lembro com muito carinho, aprendi muito, né? Com os colegas, com os professores, uma experiência muito bacana, né? Já Isso. fiz mais madura, a gente aproveita um pouco mais. O mestrado eu fiz muito novinha. Eu fiz É, o mestrado com 23 anos, então estava é muito nova. uma jornada bem Foi. parecida, né? O meu mestrado também eu fiz logo que eu saí da faculdade, pulei direto para o mestrado, mas aí eu esperei 10 anos para voltar para o doutorado. Falei, deixa eu tomar o fôlego. Eu espero o dobro, que aí vem a maternidade, né? O casamento, a maternidade, aí eu fui dar prioridade aos meus 2 filhos, né? E aí depois é que eu consegui retomar os estudos, né? 20 Pronto, anos depois do mestrado. maravilha. E que bom que aí a gente teve a sorte, né, de se encontrar, né? Como você falou, já tive no, foi muito interessante porque eu tive a sorte de encontrar algumas pessoas da época do mestrado ou parceiros de pessoas, né? O Marcelo, eu tinha sido colega da esposa dele no mestrado e o Marcelo foi nosso colega, Marcelo, né? Ariane, Marcelo Couto, grande Marcelo, está em Isso, Brasília agora, nosso isso. coleguinha querido, Então tivemos né? algumas confluências bem interessantes. Pois bem, minha querida, você traz um ponto que é importantíssimo, né, que eu acho que é o que motiva a gente ter ido para aquele programa, que é a interdisciplinariedade. Então, eu, por exemplo, eu tive a possibilidade de participar de uma disciplina que era Direito de Família, e eu brinco que eu era o único extraterrestre, porque no meio de juízes, promotores e advogados tinha um psicólogo lá no meio, e foi muito interessante. Fundamental o diálogo, Isso. fundamental para estabelecer, né? Esse Isso, diálogo. e foi muito bom porque eu entendi muito a forma como vocês pensam, que é muito interessante, é diferente da lógica do psicólogo em muitas questões, mas eu falo diferente no sentido de complementar, né? Eu não penso a diferença como excludente, né? A diferença ela é complementar. Se existem diferenças é porque existem pontos de vista sobre a mesma coisa. Então elas não estão erradas. Elas só se complementam dentro de óticas diferentes. Então, a grande sacada é quando você se permite ampliar esse horizonte. E eu sei que a sua tese passa, inclusive, né, por essa reflexão. Você traz na sua tese essa reflexão psicojurídica também. Então, eu gostaria que você nos brilhantasse agora um pouco sobre a sua tese, o que é que você discutiu. Sinta-se completamente à vontade. Eu estava explicando aqui que eu estou saindo de um retiro de meditação, de silêncio de 3 dias. Então, falar para mim está sendo um esforço muito grande. Então, eu gostaria de escutar você com todo o prazer, com todo o carinho. Muito bem, muito bem. Então, já manifestei minha gratidão pelo convite, né? E uma alegria imensa estar aqui nessa noite com meu colega Vinícius Farani e com todos e com todas vocês, né? Na verdade, ele falou que era uma conversa muito descontraída, que era um bate-papo. Conversa, viu, seu Vinícius? Você saiu da meditação, mas pode vir conversar agora. Então, eu, na verdade, eu sou uma pessoa muito assim, reservada, tímida, inclusive, parece brincadeira, mas sou. E essa é a minha primeira live. Então, a primeira live a gente nunca esquece. Não. Então, eu vou, né? Não esquece. Enfim, mas Vinícius me convidou, ele falou do projeto dele, né, de que nós tornássemos, né, público, não publicizássemos, portanto, né, as nossas teses e fizéssemos esses diálogos. Então, ele vai Isso, inaugurar hoje, né, e mais adiante nós teremos a oportunidade de ouvir outras pessoas muito interessantes para isso, que a gente, portanto, democratize o conhecimento, né? Porque essa é a isso. função realmente nossa. Não é verdade, Isso aí, Vinícius? com certeza. Inclusive, E para na você minha ficar, tese,
Ok, para você ficar à vontade, pense que você está na aula da professora doutora Isabel Lima e que você está apresentando Minha, ori- minha orientadora, isso. e- Pois é, metodologia. isso mesmo. Muito bem. Nem fale, viu, Vinícius, porque agora deu assim um frio na barriga, porque a gente estava lá, né, fazer os nossos projetos e finalizar a tese. Gente, realmente. Ai, nossa, eu lembro que eu fiquei minhas férias inteiras, janeiro, aí emendei fevereiro, as minhas amigas, meus familiares, todo mundo, né, nesse sol da Bahia, nesse carnaval. Se tivesse Covid, não tinha problema nenhum. Se fosse agora na É, pandemia, seria mais fácil até. não teria problema nenhum, porque a gente fica em casa, mas foi cruel, viu? Porque em pleno sol de verão, com todos os, os sons em Salvador. Mas é isso. É, e aí, o interessante, eu vou falar um pouquinho do meu percurso, bem rapidinho, para a gente falar da questão Ótimo. psicojurídica, né? Eu comecei o doutorado com outro tema. Eu ia falar sobre, porque o meu foco é sempre de estudo é a família, né? Então, eu ia falar sobre o superendividamento das famílias, tá? Questões jurídicas em relação a esse aspecto que é pouco trabalhado, né? Esse aspecto econômico, esse aspecto financeiro na família. Então, eu já queria algo interdisciplinar mesmo. Tá bom, então, durante o primeiro ano do doutorado, os meus créditos, os meus papers, artigos, enfim, o trabalho todo nessa. Aí bateu uma crise existencial, senhor psicólogo. No segundo ano de doutorado, no início, portanto, aí eu falei, meu Deus, será que realmente eu vou querer, né, continuar? E daí, em conversa, portanto, com a professora Isabela, falou assim, faça o que você achar que é melhor para você. Você vai sentir mais à vontade, né, para você trabalhar. Então, eu já tinha a experiência, né, de quase 20 anos de docência na área de família, e aí muitas questões vinham à minha mente, né, em relação a dúvidas, inquietações, e eu gostaria de investigar. E uma questão particular também, um pouco, não tanto, porque eu sou madrasta. Muito má, por sinal. Então, eu sou de segunda núpcias, né? Meu marido, André, ele se divorciou e nós nos casamos. Então, ele tem filhos do primeiro casamento, claro, são adultos maravilhosos, Kika, Mina e Dude, padrinhos dos meus filhos, e nós temos filhos, nós temos dois filhos, né? Os filhos dele, no caso, já estão acima dos 35 anos, e Breno tem 20 anos e Enzo tem 17. Então, eu faço parte de uma família recomposta, né? Então, a família recomposta é aquela aliança formada, né, por alguém que já tem filhos de um casamento anterior, de uma união estável anterior, de um namoro anterior, e que vem, portanto, a ter um novo vínculo, um vínculo familiar através do casamento ou através da união estável, né? E nesse caso específico, eu começava sempre a perguntar qual seria o papel do padrasto e o papel da madrasta nesse novo universo, né? Nesse universo, quer dizer, não é novo. As famílias recompostas, ou famílias reconstituídas, ou famílias neoconfiguradas, e aí é uma pluralidade de nomenclatura, mas que significa exatamente aquilo que eu falei, uma nova aliança, né, formada por alguém que tem filhos de um casamento anterior, de uma união estável anterior, e vem, portanto, a se casar ou a ter união estável e traz e tem esses filhos. E essas crianças, esses adolescentes, então, meu interesse sempre foi, né, na questão do aspecto da criança e do adolescente em relação ao cuidado e à corresponsabilidade que esses padrastos e essas madrastas devem ter em relação a essas crianças e a esses adolescentes. Então, a questão da vulnerabilidade que vai impulsionar, né, um novo olhar acerca da vulnerabilidade, no caso das crianças e adolescentes enteados, que vai impulsionar um novo olhar sobre o papel dos padrastos e das madrastas em famílias recompostas. E daí, portanto, né, o tema da minha tese foi Padrastos e Madrastas no Espelho do Direito, reflexões jurídicas acerca dos seus papéis em famílias recompostas. E a gente vai extrair, portanto, um capítulo da tese, né? Vou falar assim de uma maneira mais ampla, depois a gente fala de uma maneira mais específica. E aí Vinícius falou, Ritinha, você tem um capítulo da sua tese, que você trabalhou com a questão da psicologia, né? Isso, inclusive porque eu pedi ajuda ao meu coleguinha, né? Na hora que eu fui esperta, na hora que eu estava escrevendo.
E aí tem um capítulo que eu ia trabalhar a dimensão mítica, né? A questão dos arquétipos também em relação aos padrastos e madrastas. E é claro, né, que o doutorado é interdisciplinar. Nós tínhamos a disciplina psicologia, né? Fizemos lá com a professora Ana Cecília durante Uhum, 2 semestres, mas o meu lugar é o direito, né? A minha uhum. formação é jurídica, né? Embora também eu tenha formação em comunicação, isso no nível da linguagem, na questão do simbolismo, né? A questão da semiótica, isso me ajuda, porque a gente tem que interpretar também de que maneira, e aí, portanto, conduz a uma nova hermenêutica jurídica, né? De que Uhum. maneira que a tradição, o peso da tradição, o peso dos mitos, dos contos de fadas, até que ponto eles influenciaram a legislação acerca dos padrastos e das madrastas. Olha que Então, bonito. nesse caso específico, então, nesse caso específico, eu fui perguntar a Vinícius, né? Porque eu queria trabalhar esse aspecto também. Então, eu fui trabalhar lá com alguns autores. Ele me sugeriu Marie von Franz. Você lembra, É, Vinícius, que Marie-Louise você sugeriu? Bonfrance, sim. É que isso, exatamente, que ela trabalha com essa questão, né, dos contos de fadas, enfim, Maria Tatar também. Então, e aí utilizei alguns autores também da psicologia, Maria Rita Kell, né, para a gente tentar entender essa dimensão, né? Bom, e daí a minha pergunta, a minha curiosidade era saber, né, a possibilidade, de que maneira que haveria a possibilidade do reconhecimento jurídico do exercício dos vínculos familiares de cuidado e corresponsabilidade em contexto de recomposições familiares. E o interessante é que eu fiz um recorte muito específico. Eu não queria analisar padrastos e madrastas que mimetizam, né? Que ocupam o papel de pai e de mãe, que se comportam como pai e como mãe. Não. Sim. E, aliás, percebe, Vinícius, percebem todos, e até porque o direito brasileiro já tem uma tutela para isso, né? Então, quando pai, padrastos e madrastas se comportam como pais e mães dos enteados, isso tem um nome específico, é uma forma de parentesco derivada da chamada socioafetividade. Então, você passa a ser pai, você passa a ser mãe também daqueles enteados. Isso vai ser reconhecido extrajudicialmente ou judicialmente e, consequentemente, todo o feixe de deveres e direitos decorrentes da paternidade e, consequentemente, da filiação, É né, transmitido. aliás, da parentalidade, é transmitido. Então, Uhum. aí estava fácil, porque nos nossos tribunais é tranquilo. Então, a doutrina pátria, os tribunais brasileiros são tranquilos, são uníssonos em afirmar, portanto, uma vez caracterizada a chamada posse do estado de filho, ah, Clara, está seguindo dizendo que a sua madrasta é maravilhosa, me desmentiu. Um beijo, Clara, um beijo, Kikia. Pois é. E então, tá vendo, Vinícius? Aí. Então, e é sua colega, né? Ela é psicóloga. Então, nesse caso específico, era esse o meu olhar, um olhar mais diferenciado. Porque, na minha, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, quando o direito tutela, protege, enfim, dá legitimidade, confere a legitimidade jurídica a padrastos e madrastas, apenas aos padrastos e madrastas que exercem papel de pai e de mãe, para mim isso reforça os mitos. É a tal reverberação mítica que eu Uhum. trabalhei, portanto, na minha tese, que é justamente o reforço de padrões, né, padrões anacrônicos ao longo Sim. da história da civilização. Então, eu quis saber de onde vinham esses ecos, né? Então, vinham de onde? De onde vinham? E aí, portanto, eu tive que ir para onde? Para os Dos mitos, para mitos. os contos de fadas. E eu descobri coisas interessantíssimas. Agora tô mais curioso do que nunca. Qual mito te chamou a atenção? Ou o qual. Ok, vamos lá, livremente. Quero ouvir essas curiosidades. Com certeza, com certeza. E aí nós vamos verificar o seguinte, né? Que o direito brasileiro, eu fui analisar, portanto, eu já sabia, né, da minha atuação enquanto professora de direito de família, direito de sucessões há muito tempo.
Então, eu já sabia que a lei brasileira, ela só se refere a padrastos e a madrastas de uma maneira negativa, ou então de maneira muito indiferente. Então, Uhum. isso já é um prenúncio dessa reverberação mítica, São né? as bruxas mais que trazem a maçã Isso, podre. a, a carga semântica, né, Aham. da palavra padrasto e madrasta evoca vilania, Uhum. evoca maldade e até Isso. mesmo bruxaria, Uhum. né? Então, isso a gente verifica, isso é senso comum, todos nós Uhum. sabemos da história da Branca de Neve, da Uhum. história da Bela Adormecida, não é? Uhum. Mas de onde vem isso? Então, essa é um trabalho de arqueologia também. Isso. E foi muito interessante, porque eu recebi contribuições da Espanha, eu recebi contribuições da Itália, né, de um Que padre, bonito. amigo de Marcelo Couto, inclusive, que está fazendo doutorado lá. Então, hoje é muito tranquilo com a questão da tecnologia, né? Então, nós estamos em um momento de pandemia, estamos aqui nos comunicando, né? Estamos Isso. nos vendo virtualmente, e estamos compartilhando conhecimentos, curiosidades. Isso é muito legal, não é? Uhum. Então, eles trouxeram para mim coisas interessantíssimas que eu utilizei. E para se ter uma ideia, então eu estou falando do direito brasileiro, mas aí eu consegui, através de uma citação de uma autora brasileira, que faz uma citação de um autor espanhol, e eu não consegui esse livro de jeito nenhum. Eu lembrei que o meu amigo estava morando lá, em Salamanca, né? E daí ele conseguiu para mim esse Olha livro que e trouxe, maravilha. de José Ruiz. E ele, ele pesquisa a história do direito também através dos mitos. E daí eu descobri uma tal de Lei de Carondas antes de Cristo. Imagine você. E essa lei, Carondas era um legislador grego. E ele dizia o seguinte, né? Dizem que Carondas, o legislador, em uma lei prescreve estas e outras coisas. Quem desse madrasta aos seus filhos não seria estimado, nem imagine você, nem teria, né, o respeito entre os seus cidadãos. Então, essa questão do casamento, né, a chave histórica, isso é interessante demais, a Uhum. chave histórica do casamento indissolúvel, né, legitimado lá no Concílio de Trento, e aí, claro, em um momento posterior, em 1600 alguma coisa, como realmente é algo indissolúvel, o que Deus uniu, o homem não separa. E Sim, como é, portanto, que entrava? Aí pesquisar essa questão interdisciplinar, que é riquíssima. Como é que o sim. padrasto, como é que a madrasta entrava nessa família? Não era pela porta da frente de maneira muito escancarada, na verdade Uhum. era invadindo. Por Sim. quê? Porque, na verdade, eles só podiam ocupar, como a única forma de família legítima era através do casamento, então eles só podiam ocupar, se casar com aquela pessoa que era casada, se o seu marido ou sua mulher tivesse morrido. Então vem a questão da morte, com Uhum. todo o seu peso, né? Sim, Então, claro. rodeado pela morte, você tem toda uma carga de frustração, de desconfiança. Então, Sim. a criança, o adolescente, via, na verdade, o padrasto e a madrasta como um usurpador. Essa pessoa que veio para me lascar, para ocupar o lugar da minha mãe, Isso. para ocupar o lugar do meu pai. Então, é uma relação de substituição e não uma relação de complementaridade. E Isso. aí é que a gente tem que Não é ver uma essa relação perspectiva amorosa, né? perfeito, e que não seja nem amorosa, mas tem que ter o cuidado. Aí é Aham. que eu penso, tem que ter o cuidado, tem que ter a Sim. responsabilidade, porque você sabe que você está entrando na vida daquele outro, e esse outro tem uma história de vida, e tem Uhum. crianças e adolescentes, então, por conta do direito à convivência familiar, por conta do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, quem quer que lide com aquela criança, com aquele adolescente, inclusive padrastos e madrastas, tem que ter corresponsabilidades. Então, essa perspectiva do cuidado, portanto, na perspectiva da criança e do adolescente que os padrastos e as madrastas vão ser vistas, têm que ser vistas de uma nova forma. Sim. Então, o direito traz a autoridade parental, o poder familiar, como algo exclusivo de pai e de mãe. Só que no cotidiano das crianças, e você vê isso, Vinícius, na sua clínica, a Uhum. gente vivencia isso
nas Isso. nossas vidas. Cada dia Então, é mais por comum, exemplo, se meus inclusive. enteados, sim, sim, se meus enteados fossem crianças e adolescentes e tivesse guarda compartilhada com os pais e coincidisse, né, calhasse do pai ou da mãe ter viajado para o exterior ou para um local em que estivesse com muito mais risco de Covid, quem é que iria ter que participar mais ativamente ainda do cotidiano daquela criança? Eu, a madrasta ou o padrasto. Então, tem certas situações paradigmáticas, né, pragmáticas do cotidiano, que podem assejar que quem está convivendo com aquela criança tem que ter realmente responsabilidades. Questões Sim, relativas à saúde, questões relativas à escola, né? Então, nessa perspectiva, e aí a gente vai daqui a pouquinho para os mitos, para os contos de fadas, e eu vou falar um pouquinho dos excertos, dos trechos, né, de algumas obras que eu peguei. Então, você verifica que essa relação que era de substituição, porque você só entrava quando a sua mãe, o padrasto, a madrasta só entrava na sua casa quando o seu aham, pai e quando a sua mãe morria. Então, isso. realmente, aí você já cria um cenário desfavorável, né? Não é verdade? Em psicologia, eu não sei como é que vocês chamariam isso, né? Mas esse cenário já é totalmente É desfavorável. porque E se é a um gente. estranho. É isso, porque é um estranho que ele vem no período de luto. E não é estranho, por outro lado, você criar uma conexão sombria de que será que não foi essa pessoa, essa bruxa envenenada, que envenenou aquele objeto amado, né? Porque a criança, quando ela vai lidar com o luto, ela lida com uma perda e ela começa a fantasiar, se não for bem explicado. E, Isso. obviamente, que aí eu começo, bom, de repente minha mãe ou meu pai, tão querido, se vai, entra essa bruxa maligna, né? E aí eu já começo a projetar toda essa maldade, mas aí eu não quero falar mais do que isso, porque pelo jeito você deve ter trilhado muito por aí. Mas eu suponho Ah, muitas fantasias, né, na cabeça de uma criança em relação a isso. Quando essa pessoa entra, não pelo amor, não porque, ó, meu pai ou minha mãe agora estão com outra pessoa que ama, né? Agora é uma pessoa que entrou pelo luto, entrou pela porta da morte, não pela porta do amor, né? perfeito. Minha outra enteada está aí, viu? Marina Bonelli. Um beijo, Mina. Isso aqui é Dizendo um que eu sou encontro de maravilhosa família, também. Todo mundo está me desmentindo, tá vendo? um belo Pois encontro de bem, família meninas. aqui. E pois é. E todos vocês, né? Então, preste atenção nessa questão, né? Então, a chave histórica do casamento, como uma instituição milenar, que era indissolúvel, o que Deus uniu, o homem não separa. Isso durou Aham, muito tempo. É algo muito recente da nossa história. sim, O divórcio só chegou no Brasil, no direito brasileiro, em 77, isso aí. 1977. Eu nasci em 71, então é algo muito recente da nossa história. Isso. Então, o rompimento do casamento, que não pela morte, aí traz outros mitos também, né? Então, fala assim: por favor, tia Betsy, não deixe que me levem. Eu odeio meu padrasto e sua irmã. Ele já me bateu e ela me trata pior do que um cachorro de rua. Então a gente consegue quase chorar com o depoimento dessa criança que foi realmente. Teve, o seu pai morreu e no lugar dele entrou um padrasto que queria ocupar o lugar do pai, né, de uma maneira autoritária, de uma maneira violenta, e usurpando, portanto, tudo que ele tinha, né? Não trouxe sossego para a vida dele. Aí a gente vai também para, já falei da lei de Carondas na Grécia, a gente pode ir também para os mitos gregos. Então, se a gente for, por exemplo, para o mito de Electra, né? E aí, psicólogo, me ajude, por gentileza. Nós temos, portanto, né? Tinha um rei que foi para a guerra de Troia e ele deixou a mulher
em casa com seus dois filhos, né? Que era Electra e Ulisses, né? Ulisses não, perdão, Electra e Orestes. Electra e Orestes. E ele demorou Ulisses é da muito Odisseia. de... Claro, porque eu falo de grego, então eu falo de Ulisses, né? Então, Electra e Orestes, né? Que é o mito da autoridade, no caso. E aí, nesse caso, é muito interessante esse mito, Vinícius. Eu fiquei realmente, assim, muito impressionada. Eu fui ler, eu li também os Irmãos Grimm, que eu vou falar nesse instante, dos clássicos, no clássico Uhum. mesmo, né? Numa Sim, versão que foi deturpada depois. Porque o interessante, né, da questão muito. das histórias infantis, dos contos de fadas, é que elas começaram a ser contadas em um momento em canções épicas, né, em meio às histórias dos lenhadores, né, nas Uhum. florestas, e depois, em um certo momento, que se tornam contos de fadas. E o nome não era nem contos de fadas, eram contos fantásticos. Então, Isso. eu tenho a coleção dos Irmãos Grimm toda que eu adquiri para estudar para a tese. Eram contos fantásticos. Mas Isso. esses contos, às vezes, eram tão apimentados, né? Às vezes era pornoconto, Isso. era erótico mesmo os contos, Além né? de A extremamente história de violentos, né? extremamente violento. Então, como contar, né, essa história no âmbito agora dos lares, né, para as Isso. criancinhas? Então, teve que ser mudado. Deixa eu só E fazer aí um chama, parêntese. Posso fazer só um sim, parêntese bem Flávia breve aqui? Gomes. É É, Flavinha que está aí também. Flávia foi minha colega na Rui Barbosa, tem um tempo. ah, que maravilha. Prazer imenso. Só um parênteses para mostrar quão violento esses contos eram. No conto da Cinderela, né, que é o conto do Sapatinho de Cristal, eu acho que o nome não era nem Cinderela, eu acho que era o Sapatinho de Cristal, o conto. É, no momento que a prima má, tenta usar o sapato à força da Cinderela, querendo se disfarçar de Cinderela, a mãe corta os dedos dela e o calcanhar e amarra de faixa para que o príncipe não veja o sangue, para que pudesse encaixar no sapatinho de cristal, para que ela se fingisse ser a Cinderela. Então aquele conto da Cinderela Exato. tão bonitinho da Disney não é tão bonitinho assim. E quem dedura é um Não, corvo não é que não. vê, e o corvo que dedura, e aí o príncipe olha a atadura, e aí ele se dá conta de que não é. Né? Então, para vocês terem consciência de que os contos que nos chegaram não são os contos originais. E o que dizer, caro Vinícius, da Branca de Neve? Espelho, espelho meu, existe alguém nesse mundo mais linda do que eu? Não era a madrasta coisíssima nenhuma, era a mãe. Nos contos fantásticos originais dos irmãos Grimm, na verdade, a madrasta má era a mãe. E aí, do ponto de vista da psicologia, vocês trabalham com essas duas dimensões aí, Sim. né? A É o boa Bruno mamã. Bettelheim, assim que pronuncia. Bruno Isso. Bettenheim, isso. Bruno, ele é fantástico, né? Que ele trata justamente do aspecto psicanalítico. E eu Isso. também acabei adquirindo a obra dele para tratar desse aspecto fantástico. E Ele é aí ele lindo. vai falar disso, né? É, Também. É muito bacana. Então, não era, era a mãe. Então, em determinado momento, e aí também coincidiu com a ascensão do cristianismo, né? A questão do mito da Virgem Maria, o mito virginal. Então, a mãe passou a ser sacrossanta. Então, como é que a mãe podia mandar matar a sua filha, né? Por conta da questão uhum. da juventude, do frescor, e sofreu. E os irmãos Grimm, eles inclusive, eles foram chamados pelo governo alemão para mudar os seus contos, para fazer adaptações, porque esses contos passaram, portanto, a ser lidos para as crianças, né? Então, quem sobrou para quem? Para a madrasta, né? Mas a madrasta, na verdade, é a mãe. E aí nós temos o mito do amor materno, né, de Elizabeth Uhum. Badinter, que é fantástico também, né, Uhum. Vinícius? Que a Isso. gente faz essa interlocução com a psicologia. Fala um pouquinho aí pra gente. Maravilha. Na verdade, Melanie Klein, ela traz muito isso. Eu acho que é uma das percussoras dessa ideia, que é bem esse conceito da mãe boa e da mãe má, né? Como se a mãe representasse esses dois aspectos. Só que progressivamente a gente foi expulsando essa ideia, como você trouxe brilhantemente, essa ideia de que uma mãe pode ser alguém ruim.
E aí a gente vai, então, caindo no conceito dicotômico de que existe alguém que é bom e que não pode ser mal. Então, o mal tem que estar fora, porque é o típico conceito cristão. O mal são os outros, como vai dizer Sartre depois, né? O inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque no cristianismo, o demônio ele está fora. O demônio ele não está dentro. Diferente de todas as culturas pagãs, que paganismo não quer dizer adoradores do demônio como foi vendido. Paganismo quer dizer adoradores da natureza. Então os deuses nórdicos eram adoradores da natureza. Os orixás são deuses da natureza. Então você tem Thor, que é deus do trovão, você tem Iemanjá, que é a deusa da água. Então são deuses naturais. Então eles são bons e ruins a depender do que se faça. No cristianismo, o mal vai para fora. Isso vai cair nos dias de hoje, por exemplo, para quem está ouvindo e talvez não esteja conectando, mas o que é que isso tem a ver com hoje? O fato de que nós temos uma cultura de que acredita de que existe pessoas de bem e pessoas de mal. Como se alguém fosse puramente bom, então se alguém é puramente bom, alguém tem que ser puramente mal. Então se a mãe é alguém puramente boa, só resta o outro, que aí vai ser a madrasta, essa projeção da sombra, né? E aí entram os eufemismos, boadrasta, tia, não é? E aí isso não é verdade? Então tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? A questão da linguagem, a questão da semântica. Aí eu trago o Bhatt, em que a gente vai trabalhar um pouco com essa questão também na tese, né? Isso aí. Então, porque o meu foco de interesse mesmo, e aí a interseção com a psicologia, né? Então, eu quero saber como se evidencia na investigação de arquétipos que identificam práticas discursivas de invisibilidade jurídica desses personagens, né, padrastos e madrastas, e que podem comprometer, na verdade, a efetivação do direito à convivência familiar e dos princípios do melhor interesse e da proteção integral de crianças e adolescentes. Então, você já tem esses eufemismos, né? Padrasta, tia, né? Enfim. Por quê? Porque é uma confusão de papéis. As famílias recompostas, elas não são um dado novo na história da humanidade, não. De jeito nenhum. Então, as famílias recompostas elas são muito antigas, elas se perdem na história da humanidade. O dado novo é que agora há uma legitimidade, por conta do pluralismo familiar, dessa abertura que nós temos com a tábua axiológica da Constituição Federal de 88, né, que elegeu a afetividade, portanto, né, seja lá como princípio ou como norma, e possibilita essa extensão do núcleo familiar. Então, você tem, a partir de 77, o divórcio no Brasil, e agora você vai ter, que aliás foi uma luta em glória do nosso contemporâneo, o senador Nelson Carneiro, né? Ele estava também advogando em causa própria, porque ele queria constituir uma nova família. E como é que poderia? Porque o Estado brasileiro enfiava pela goela abaixo das pessoas. Bom, se você quer formar família, você só tem um modelo, o casamento. Acabou. Todos os outros arranjos familiares, aliás, dado, Vinícius, né? Isso é um dado histórico, e dado do IBGE também, as famílias não casamentárias, elas são e sempre foram em número muito superior do que as famílias casamentárias, não é verdade? Sim. Então, tem um dado ideológico, né, que vai sustentar o casamento durante muito tempo como a única forma legítima de família para o direito. Isso. E aí, todas as outras... E tem um autor que ele tem uma coisa interessante, tem uma ideia interessante. Todo mundo que faz direito sabe disso. Diz que quando o direito dá as costas para as pessoas dão as costas para o direito e vão viver as suas vidas como elas bem entendem. Então, pronto, o meu casamento, vamos imaginar, chegou ao fim. Eu estou lá na década de 70, década de 60. Eu não podia me divorciar, porque não existia o divórcio ainda, 77. Eu podia me desquitar, né, que é a atual separação, pedir o desquite. Mas eu não podia me casar de novo. Isso. Então, era o desquite que corresponde à separação. Então, o que eu ia fazer? Eu ia entrar para um convento, virar freira? Ou eu iria lá para o Vale do Capão, virar ermitão? Ou ficar como você, meditando não sei onde, 3 dias? Só para de casa, que ninguém pode sair para cá, Senhor. Pois é. Ou então... Uma Lícia, uma pequenininha, meditando. Eu não acredito.
Tive que pedir reforço, tive que pedir, teve uma organização para que eu me retirasse. É, eu ainda vou Tá contar essa certo, semana aí, essas aventuras. E, mas tá foi, certo. mas foi intenso o processo, viu? A coisa mexe. É, e é interessante essa questão, porque um outro aspecto não tão bonitinho, né? Se a pessoa não vai para o convento ou para o capão, muitas delas iam para a prostituição. Porque às vezes era a única forma, porque uma mulher desquitada, ela não tinha emprego, ela não podia recasar, então ela não tinha possibilidades, e uma das únicas possibilidades era a casa da prostituição. Então muitas Uhum. mulheres, inclusive, foram para a prostituição contra a própria vontade, mas por necessidade de sobrevivência. E, Exato, exatamente. mas vamos lá, senão a gente já entra em outro assunto. Com certeza, porque esse assunto se desdobra em tantos outros. Muitas. Enfim, com, com o divórcio, houve na sociedade, né, e no direito uma legitimação de novas relações afetivas. Então, as famílias recompostas, elas passaram, portanto, a ser contabilizadas dentro dessa legitimidade para o direito, né? Só que aos poucos, porque nada acontece de uma hora para outra, né? É a tal transição paradigmática que Boaventura de Souza Santos nos fala, né? Pela mão de Alice, enfim, fantástico aquele livro dele. Então ele fala exatamente isso, né? Aí isso pode durar muito tempo. Para você ter uma ideia, embora a Constituição seja de 88, tem pouquíssimo tempo que o Supremo Tribunal Federal disse que quem vive em união estável tem os mesmos efeitos sucessórios de quem vive em casamento. Isso. Quando, Que é na verdade, desde 88 você tem lá essa igualdade isso. jurídica entre as famílias, o Isso. pluralismo familiar, a liberdade afetiva. Que inclusive eu acho, é uma fala que eu já tenho há alguns anos, que a união estável, esse termo união estável, vai entrar em desuso em algum momento. Por quê? Porque a necessidade semântica da constituição dessa palavra união estável era justamente para você poder diferenciar desse conceito de família, porque a gente ainda associa a família com uma família cristã. Só que família é muito mais um conceito de parentalidade, que é hoje a gente está começando a entrar nesse conceito, que é um conceito de Levi-Strauss, ele vai falar nisso no livro é, Estruturas Elementares da Família. Levi-Strauss vai trazer esse conceito de família como laços de parentalidade, que é da antropologia, e só que a gente traz o conceito de família baseado no conceito cristão. Né? A palavra família vem com a questão do cristianismo. Então, quando a gente começa a pensar em outros tipos de família que não seja a família cristã, a gente não entende. Aí teve que construir essa ideia de união estável, que hoje está começando a ter os mesmos direitos da família. Então, progressivamente, em Uhum, algum momento, eu acredito que ou vai se fundir novamente, ou a gente vai criar um novo nome, mas porque vai se tornar basicamente uhum. a mesma coisa com os mesmos direitos, que é o que está começando a acontecer aos poucos. É isso aí, Vinícius, boa reflexão. E falando dessa questão de dados, né? Então, o IBGE, na última pesquisa que fez sobre famílias, enfim, porque teve que ser adiado, ia sair esse ano, né? Eu estava super ansiosa, porque eu estava querendo ver esse movimento da questão do divórcio, né, da separação, porque o IBGE ele não captura ainda a questão da dissolução das uniões estáveis. Mas um dado que é interessante, que sugere, né, a circulação de crianças e adolescentes cada vez mais em famílias recompostas, é justamente o indicativo do aumento do número de divórcio e separação. Uhum. Então, nesses lares desfeitos, e que não há uma radiografia completa ainda, porque não há a captura, né, porque não tem dado registral das dissoluções de união estável, então é cada vez mais comum que crianças e adolescentes circulem nessas famílias que tenham padrastos e madrastos. E aí a gente pergunta, por que o direito insiste em otorgar com exclusividade a titularidade, portanto, né, da autoridade parental, enfim, ou autoridade familiar, só a quem é pai e só a quem é mãe. Então, nesses casos, eu compreendo que pode haver uma desproteção e a não efetivação do direito à convivência familiar e também aos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente. E aí tem que haver também uma desmistificação
dessa questão da odiosidade, né, da Uhum. litigância, né? Sim. São afetos novos, são novos paradigmas de Uhum. família e que o direito tem que absorver. Porque Boaventura de Souza Santos, ele diz que o direito é um dos espelhos da sociedade. E quando não há esse reflexo, o direito não é um espelho, ele acaba virando estátua e ele vai Sim. cair em algum momento. Então, esse é um dado interessantíssimo, né? Então, quando a gente observa que na lei civil brasileira, né, no Código Civil, por exemplo, os padrastos e as madrastas, essas duas palavras só são vocalizadas duas vezes em, em uma lei que tem mais de 2.000 artigos, e sempre de maneira negativa. Então, por exemplo, tem uma disposição no Código Civil que fala da deserdação, que é a possibilidade de você perder a herança, né, se você pratica determinados atos que a lei acha que é grave e que deve merecer uma reprovação mais intensa. Muito bem. Um desses atos é o seguinte, é quando você tem, e está lá expressamente na lei, quando você tem relações ilícitas com o padrasto ou com a madrasta, ou relações ilícitas com os enteados. Aí eu brinco com meus alunos, assim, relações ilícitas, está traficando crack no Pelourinho? E lógico que não é isso. Isso daí vem desde o Código Civil 16. E, na verdade, essa é a reverberação mítica. É como se um padrasto que tivesse uma relação com uma criança, mulher, né, ou adolescente, tivesse um apelo erótico, tivesse Uhum. sempre, né, que ofender a honra daquela criança, aquele adolescente, né? Então, esse envolvimento. E aí tem essa reverberação mítica, porque você vai perder a sua herança se você tiver uma relação, a questão da moralidade familiar, né? Se você tiver uma Sim. relação afetiva. E aí tem uma questão também que Michel Foucault explica, né? Que é a questão do eufemismo, mais uma vez, porque a lei não vai falar de sexualidade ou de afetos, vai falar de uma maneira eufêmica, né? Relações ilícitas com padrasto, com madrasta Isso. ou com os enteados, né, Vinícius? Como o próprio Foucault gosta de falar, né, com toda a luva do pudor, né, com toda a É, luva higiênica do pudor, né, então a gente perfeito. amansa, né, inclusive ele fala isso até quando ele critica Freud, ele chega a criticar Freud no texto quando ele vai dizer que Freud amansa, né, quando ele vai falar sobre a questão da libido, né, do falo, né, então ele faz essa crítica, mas aí é outro assunto também, mas vamos lá, vamos seguindo que eu estou super interessado. Pois é. Então, assim, ó, a gente separou, né, alguns trechos, né, de seleção e análise de trechos nos quais se procura resgatar esses arquétipos dos padrastos e das madrastas, para identificar realmente essas práticas discutíveis de invisibilidade jurídica, né, que o meu Uhum, lugar realmente é o direito. sim. E também o Código Civil vai falar dos padrastos e das madrastas, dizendo que há uma relação de parentesco por afinidade. Então, o que seria esse parentesco por afinidade? Então, quem é da área de psicologia, que não tem formação jurídica, então as relações de parentesco podem ser de diversas formas. Pode ser de maneira biológica, consanguínea, né? Você tem uma carga genética, pai, mãe, enfim. Pode ser Sim. por adoção, pode ser por socioafetividade, que é uma nova forma de parentesco, né? Derivada, portanto, da história de vida que é construída na vida daquela criança, daquele adolescente, a chamada posse do estado de filho, e que o direito vai legitimar isso. Mas também nós temos o parentesco por afinidade. O que seria isso? O que é ser parente por afinidade? É a tal história da sogra e do sogro, que diz que sogra é para sempre. O povo não entende no senso comum porque que sogra é para sempre. E sogro também, como enteado, também é para sempre. E aí, portanto, tem uma questão de moralidade, é a reinscrição na moralidade familiar, a questão dos impedimentos matrimoniais, né, que vieram, portanto, lá do direito canônico. Uhum, Então, você não pode se casar com quem foi seu padrasto, ou sua madrasta, ou seu enteado, ou sua sogra, ou seu sogro. E uhum, nem pode viver união estável também. Então, se você, ou seja, o Estado não legitima essa forma de família, seria um concubinato, certo? Agora, quais são os efeitos do parentesco por afinidade? Então, é muito pouco só pelo prisma. Eu falo que é uma falácia jurídica, né? sim. Porque só em relação à questão do impedimento matrimonial. Isso. Então,
padrastos e madrastas só aparecem no direito de família e sucessões nesses dois momentos. E Isso. acabou. E aí nós temos como novidade, sim, né, a Lei Clodovil, que aí já dá uma abertura, né? O que é essa Lei Clodovil? Permite que o sobrenome do padrasto e da madrasta seja inserido ao nome do enteado, né? Por conta da história de vida que foi construída, e necessariamente não significa que seja uma forma de filiação. É mais uma questão identitária, né? Mais uma questão de construção da Isso. identidade, né? Vínculos de pertencimento em Isso. relação àquelas pessoas que É. participam da sua história de Isso. vida. E E isso é falando nisso, extremamente importante, né? pois é. E falando nisso, a gente tem formas diferentes de convivência de padrastos e madrastas. Eu trabalhei muito com uma autora francesa chamada Sylvie Cadol. Ela foi a primeira na França, né? Ela é socióloga, e ela foi a primeira na França, ao lado da orientadora dela também, a trabalhar com a questão das famílias recompostas, especificamente dos padrastos e das madrastas, né? E daí ela vai tentar também entender do ponto de vista do direito francês como é que essas relações se dão. Pierre Bourdieu dizia que eram famílias sem nome, porque nem se entendia ainda, né? Então, no final da década de 70, início da década de 80, foi que houve, né, a criação desse termo famílias recompostas. Então, que famílias são essas, né? Tem que direitos, tem um estatuto. Nós não temos um estatuto jurídico de padrastos e madrastas. Então, muitas vezes, há um estímulo, né, a entrada obscura ainda dessas pessoas, porque isso vai ser rompido, eu tenho certeza disso, né? A Sim. gente verifica hoje, nós estamos em 2020, já não é muito mais comum aos nossos olhos do que aos olhos dos nossos pais e dos nossos avós, os novos casamentos, não é verdade? Então, os novos Isso. casamentos são uma realidade cada vez, os novos arranjos familiares, vamos Isso. dizer assim, melhor. São. E aí vem a questão de Levinas, que ele trabalha com a questão da alteridade, outro então, necessidade do direito a trabalhar, um conceito de autoridade familiar, mais uma perspectiva de cuidado, de bem-estar do que de poder, né? A Arendt vai falar também muito bem disso. Trabalhei com Hannah Arendt também na minha tese, né? O passado e o futuro, a questão da noção de autoridade. Só pessoas de peso, só nome de peso aí. Mais uma vez, interessante, e como estudar, cada dia a gente aprende um pouco. E quando a gente tem, travando para você, Vinícius. Eu não sei se sou eu. Flávia está dizendo aqui que para mim você está travando um pouco. Está travando quem, Clara? É só um segundo. Às vezes é uma questão de conexão. Já daqui a pouco volta. A internet. Vamos ver aqui. Vamos tentar. Pode clicar no seu celular? Deixa eu ver aqui a internet. Pelo menos eu estou escutando. A imagem está um pouco borrada, mas estou escutando. Sim. E aí, então, agora, como é que a gente faz? Não, é só aguardar um pouco. Coisas de internet brasileira, comunicações brasileiras, faz parte do show. Está dizendo, Rita, Estela também. E aí, gente, melhorou? Não, Clara também. Rita? Isso. E aí? Tá travando um pouquinho. Tá travando a mim, né? Sou eu que estou travando. Por gentileza. Isso. Vou ter que organizar aqui em casa. Quem tiver com a internet, desliga aí, por favor. Eu não sei exatamente o que é que é. Organiza. Marisa, organiza esse negócio aí com os meninos, por favor. Confere quem é que tá jogando aí. Exato. Perfeito. Estou trabalhando. Vamos, por favor, fechando esse negócio. Vamos ver se vai melhorar. Tá bom? Aí vocês vão dizer. Então, essa questão da chegada do outro, né, era para ocupar um lugar vazio. Né? E aí tinha essa questão mesmo da relação de substituição. O que se quer hoje é a relação de complementaridade e não de substituição. Então, muitas vezes o padrasto e a madrasta, eles não querem ocupar o lugar de pai e de mãe. Isso não significa que ele tenha
os enteados. Não tem nada, elas implicam em nós, então, é um lugar como, quais são as ideias que a gente tem que ocupar em relação ao bem-estar e ao cuidado e corresponsabilidade com aquela criança. Então, nós já Uhum. temos alguns movimentos direito direito Diana, Estela está dizendo que melhorou. Agora deu uma travada para mim, Ritinha. Isso. Às vezes é assim mesmo. Rita, você está me escutando? Sim. Estou Pronto, escutando então eu gostaria. perfeitamente. Ah, então que ótimo. Eu gostaria de aproveitar e fazer. Deixa eu ir falando aos poucos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você traz uma questão de que é uma coisa que eu tenho pensado enquanto você fala. Qual é a sua sugestão? Né? Essa é uma pergunta. Qual é a sugestão que você daria ao direito? Que com certeza você tem. Se eu tenho, e a questão, como é que fica? Porque você traz também a questão de que nem todo padrasto. Perdão, está dizendo que não está dando para acompanhar no chat, que eu vou Tá. ter que reiniciar. Eu reinicio, então? Não, Eu posso na sair, entrar verdade, de a questão novo, de né? internet, normalmente a gente tem que aguardar um pouco para ver se alguém Certo. está Mas utilizando a se eu internet. sair, se eu sair Ver e se, entrar novamente, será que fica bom? é porque normalmente é problema de sinal. Então, possivelmente, ver Eu vou se alguém colocar está na usando. internet do meu celular, então, para ver aqui, não é isso? Eu vou Isso, tentar, então, pronto, aqui. ótimo. Uma Pronto, boa. deixa eu tentar, então. Somente. Gente, Ela deve estar, possivelmente, se ela trocou, ela vai ficar um pouquinho reconectando e daqui a pouco ela já deve aparecer. Aí, pronto, tá maravilha. melhor. Eu coloquei na internet do Melhorou. meu celular agora. Tá me ouvindo perfeitamente? Tô sim. Pronto, eu tô ouvindo, Tá, a sem. imagem tá bem melhor. Às vezes ela tá lentificada, mas tá melhor. Certo. Então a gente continua? Ou eu saio e Pronto, volto? não. Ou como você acha melhor? Não, acho que o texto pelo menos está vindo. Eu acho que daqui a pouco ela pega, daqui a pouco vai. Certo. Então eu queria fazer duas perguntas. Uma é qual é, obviamente, a sugestão que você dá, e a outra que eu fico me Uhum. questionando e quando o padrasto não quer assumir esse lugar, ou quando as crianças não querem que o padrasto assuma, o que que você pensa em relação a essa situação? Perfeito. Foi o que nós estávamos falando, né? Que existem, na verdade, várias relações de convivência entre Isso. padrastos e enteados. Então, Uhum. vamos para a primeira, que seria a primeira que é legitimada pelo direito, que é a chamada relação de substituição. Então, Uhum. eu sou padrasto, mas me comporto como um pai. Então, meu enteado é como se fosse meu filho. Então, a gente Sim, cria essa relação de posse de estado de filho, que vai gerar, portanto, uma relação de parentesco via socioafetividade, porque é uma mimetização do pai, do padrasto, da mãe e da madrasta. Não há diferença alguma. Então, certo, é pai e é perfeito. mãe. E aí Certo. pode gerar o quê? E aquele enteado, se aquela enteada não tem pai, não se tem mãe, registral, vai ter uma paternidade só, né? Um pai e uma mãe. Se aquele enteado ou aquela enteada tem pais biológicos, né, pais registrais, e podem acompanhar também a vida deles, o cotidiano participa, você pode ter a questão da multiparentalidade, né? Porque aí você vai ter dois pais registrais e uma mãe registral. Por outro lado, se não há a caracterização, e aí vou à sua pergunta, a caracterização dessa figura da chamada posse do estado de filho, ou seja, pais e mães que não querem ocupar o lugar
padrastos e madrastas que não querem ocupar o lugar de pais nem de mães. Eu, por exemplo, nunca quis ocupar o lugar, até porque eu não lidei com crianças, né? Eu lidei com adolescentes. Porque tem isso também que varia, viu? Tem Isso. estudos, Eu estava pensando nisso, não a é isso? questão da idade. Ritinha, Idade, deixa eu só fazer um perfeito. parêntese aqui. A live ela tem duração de 1 hora, então ela está encerrando aqui. Eu vou encerrar essa live e vou reabrir outra, então você solicita novamente para a gente voltar ao papo, tá bom? Ah, então falei demais. Não, tá ótimo.